Sim, concurseiro, uma enorme satisfação encontrar você por aqui. Vai fazer concurso da FGV? Então assista a nossa aula. Aqui eu trago a resolução de questões e também a explicação de alguns assuntos cobrados pela FGV. Também se inscreva neste canal, conheça o meu preparatório de português dessa banca. Vamos lá! Assinale a opção em que as duas palavras nela apresentadas recebem acento gráfico corretamente. Questão contemplando acentuação. Se tem acentuação, a primeira coisa que você deve fazer é separar a palavra em sílabas. Se aparece aqui, por exemplo, ali está escrito recorde. Então vamos separar em sílaba. Olha aqui, recorde ou será recorde? Veremos daqui a pouco. Você vai identificar a sílaba tônica, a sílaba forte. Então, vou esquecer aqui como está escrito ali. A pronúncia correta dessa palavra é recorde. Então quer dizer que a sílaba tônica é o cor? Isso mesmo, como vocês podem observar aqui. Recorde. Então, a sílaba tônica é a penúltima. Eu tenho uma paroxítona. Vai fazer, é importantíssimo. Tem acentuação? Você já vai observar isso daqui. Paroxítona, eu devo acentuar as paroxítonas terminadas em E? Não. Outro ponto importante também, eu sempre falo, a oxítona, ela é oposta à paroxítona. Se você acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, as paroxítonas terminadas em A, E, O, você não acentua. Se você não acentua as oxítonas terminadas em I e U, angu, ali, você vai acentuar as paroxítonas terminadas em I e U. Táxi, bônus, por exemplo. Então, elas são opostas, correto? Vou trazer agora para vocês mais um pouquinho da explicação sobre acentuação. Observe. Então, vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítono é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui, cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em acentuo as oxítonas também terminadas em ens e aquelas terminadas nos ditongos abertos, ei e oi. Aí você vai falar, mas o céu? O céu aqui não é oxítona, céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona. Que é uma palavra paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, E, O. Aí se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, e não I, U. Paroxítona é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentuo as paroxítonas terminadas em N. Não acentuo as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui, por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em on e ons, mas terminada em enes não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem.
porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em "-me", ou "em" aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em "u", seguido ou não de "s", olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa, e agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas, olha aqui, os ditongos ei e oi das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos, e oi, nas oxítonas acentua. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O e os ditongos abertos EI, OI e EL. Ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Pás, pés, pós, olha aqui o ditongo aberto o ditongo aberto e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Então, agora que você já compreendeu essa parte de acentuação, vamos observar. Não é recorde, isso aqui ainda pega muita gente. A pronúncia correta é recorde. Então, ela é paroxítona terminada em E, não é acentuada. Tórax, vamos separar em sílaba, ela é o quê? Olha aqui, tem acento? Tem. Neste caso aqui, eu tenho uma paroxítona terminada em X. São acentuadas? Sim. Recém, então você já separa em sílaba, você observa. Aqui eu tenho uma oxítona. E aqui também eu tenho o quê? Uma oxítona. Olha a sílaba tônica aqui. Então, eu acentuo as oxítonas terminadas em e ens. Refém, recém e parabéns. Faltou o acento do refém aqui. Então, neste caso aqui, são acentuadas perfeitamente, correta alternativa B. Gratuito, será que é fortuito? Gratuito ou gratuito? Fortuito? Está errado, a pronúncia correta e a escrita também é gratuito. Gratuito. Me confundi aqui com gratuito que aparece aqui. A forma correta é gratuito, tá bom? Muita gente ainda fala gratuito, nada disso. Gratuito. Difícil, sílaba tônica é o fi. Então, ela é uma paroxítona terminada em L. Acentuo? Sim. Então, está correto. Saúva. Aqui eu tenho o mesmo caso de saúde. Aqui eu tenho o que, caro concursando? Um hiato. Eu acentuo o I e U tônicos quando formam hiato. Saída, saúde são acentuados. Por que aqui?
você vai observar o que é o hiato. É quando você separa em sílaba e as vogais ficam em sílabas diferentes. Aí é diferente, por exemplo, do mestre Mário. Aqui eu já tenho o quê? Neste caso aqui eu tenho um ditongo, quando as vogais ficam juntas na mesma sílaba. Então é importante você observar. Saúva, correto. E hífens, bem interessante também. Hífen tem acento? Tem, porque hífen é uma paroxítona terminada em N. Agora, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em ens. Muita gente acha, hífen tem acento, então hífens tem. Item não tem acento, paroxítona terminada em en. Itens não tem acento, igual hífens não tem. Nobel, nada disso. Nobel aqui é sem acento, ela é oxítona sim, mas eu não acentuo as oxítonas terminadas em L ou em L. E Grácio, Grácio, fácil, aí ok. Mas Nobel sem acento. Então, refém, gabaritou a questão. Assinale a frase em que o acento grave da crase está corretamente empregado, ou seja, a questão está contemplando crase. O que é crase? Crase é a junção da preposição a, exigida pelo termo anterior, com artigo definido feminino a. Então, amar a Deus, será que tem crase? Da mesma forma, quem responde a alguma coisa. Olha aqui, dão alguma coisa a algo a alguém, é o que a gente vai ver também. Da mesma forma, dá alguma coisa a alguém. A religião não é outra coisa que a sombra do universo projetada sobre a inteligência humana. Em qual alternativa o emprego da crase foi efetuado de maneira correta? Esse exemplo eu uso sempre. Fui. Quem vai a algum lugar, não é isso? E aí eu coloco aqui praia. Se eu tenho aqui praia, eu vou usar novamente o a. Então, aqui eu tenho a preposição exigida pelo termo anterior, quem vai a algum lugar, e aqui eu tenho o artigo que vem acompanhando o substantivo feminino praia. Então, para ter a crase, você precisa ter essa junção. Preposição mais o artigo. Então, se o termo anterior não pede a preposição, você não pode usar crase. Então quer dizer, sempre que ele pedir a preposição, a palavra da frente for feminina, você vai usar crase. Nem sempre. Português é cheio das exceções. Quem não amar a Deus? Deus é uma palavra masculina ou feminina? Palavra masculina. Eu não uso crase antes de palavra no masculino. Sempre uso aquele exemplo. Se você usar crase antes de uma palavra no masculino, você vai andar a pé, comprar a prazo, porque não vai passar no concurso. Ou seja, a pé, a prazo, não usamos crase. Então, quem não amar a Deus, palavra no masculino, não uso. Quando os deuses querem nos punir, eles respondem, ok. Se responde, vai responder a alguma coisa. Mas aqui você observa, crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, se a crase está no singular, a palavra da frente estiver no plural, não pode. E aqui ainda tem também os pronomes possessivos. Antes dos pronomes possessivos, o uso da crase é facultativo. Pode usar ou não. Nesse caso, eu não posso usar crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Os homens dão mais fé àquilo. Verbo dar é bem interessante. Ele é o quê? Um verbo bitransitivo. Verbo transitivo direto e indireto. Então, ele vai ter dois complementos. Quem dá alguma coisa a alguém. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, quer dizer que já tem a preposição a, não é isso? Então, eles dão o quê? Mais fé, objeto direto. Aquilo é o objeto indireto. Então, se é objeto indireto, ele vai vir acompanhado de preposição. Objeto indireto vem acompanhado de preposição. Mestre, cadê a preposição exigida aqui que você falou, o a? Olha ela aqui junto com aquilo. A, mais o a de aquilo, deu aquilo com crase. Então, está correto. Posso usar crase antes com aquele e aquilo? Perfeitamente. Então, aqui a alternativa C, corretíssima. Se alguém não vos recebe, não dá. Ouvido, quem dá? Verbo bitransitivo, dá alguma coisa a alguém. Então, ele dá ouvidos a vossas palavras, objeto indireto. Então, tem de ter crase como na alternativa C? Vai ter a preposição. A crase não. Crase no singular antes de palavra no plural. Você já sabe, o final. A religião não é outra coisa que a sombra do universo projetado. Sobre é preposição. Se eu já tenho preposição, não vou usar crase depois de preposição. Senão vou ter a preposição,
Vou ter outra preposição, que é aquela que você já sabe que a crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Olha que maluquice, eu teria duas preposições mais um artigo, descartadíssimo aqui. Alternativa é, também não pode ser. Como a doença amplia as dimensões internas do homem. Esse pensamento nos diz que o homem deve encarar a doença com, primeira coisa, compreender o enunciado. Como a doença amplia as dimensões internas, ou seja, as doenças fazem as pessoas refletirem, as pessoas pensarem mais. Por quê? Se amplia as dimensões internas, o que é o interno? O nosso interno é o pensamento. Diz que o homem deve encarar a doença como fase de solidariedade, momento de precaução, fase de depressão? Não, só falou que amplia, aumenta os pensamentos, as ideias. Período de descanso? Não, momento de reflexão. Momento de reflexão são os seus pensamentos. Então, a alternativa é, gabaritou a questão. Não há dúvida de que, nessa frase, há uma correspondência semântica. Observe só, doença, saúde, nós temos o quê? Antônimo. Antônimo, eu já sei que são palavras que possuem significados opostos e não significados diferentes. Significados opostos. Fome e saciedade, cansaço e repouso. A mesma correspondência não se estabelece, aí você vem aqui, círculo não, adequadamente entre. Então, todas são antônimos, exceto, vamos ver, frio e calor, antônimo, ok? Ou você está sentindo frio ou calor. Antônimo é isso. As duas ações não são aceitas ao mesmo tempo. Ou você está nervoso, ou você está tranquilo. Ou você está com medo, ou você está calmo. Não. Qual que é o oposto de medo aqui? Coragem, o antônimo de medo, coragem. E calma, nós temos o quê? Nervoso, não é isso? Então, aqui nós temos palavras com significados diferentes, mas não são palavras antônimas. Antônimas são aquelas ações opostas e que uma pessoa não vai comportar as duas ao mesmo tempo. Sede, bebida. Aqui também nós observamos que são palavras antônimas. Ignorância e estudo. Se ele não é ignorante, é porque estudou também palavras antônimas. Então, coragem, medo e calma são palavras com significados diferentes, mas não são antônimos. O sinal gráfico do texto que mostra seu sentido de forma correta é... Então, vamos ver aqui qual o sinal gráfico que vai mostrar. As aspas indicam que o trecho selecionado é de grande importância para o texto. Vamos ver aqui? Então, aqui tem uma fala. No Paquistão, tal, 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 tal. Aí você já vai identificando aqui o começo das aspas e onde elas finalizam, correto? É assim que a pequena notável enxerga o horizonte e, por meio das novas tecnologias, pôde fazer ecoar sua voz. Vamos ver aqui o que fala. Educação é um ato político e se é na sociedade, seja física ou digital, o nascedouro de faíscas de perspectivas para um mundo mais igualitário, a escola deve ser o seu maior berçário. Então, quando fala que essas aspas indicam que o trecho selecionado é de grande importância, ou será a fala de alguém? Vamos ver? No Paquistão, quando sou proibida de ir à escola, compreendo o quão importante é a educação. A educação é o poder das mulheres. Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados. É assim que a pequena notável enxerga o horizonte. Empoderamento educacional é o texto do Ivan Aguirre. Então, você observa aqui que neste caso aqui as aspas foram usadas porque estamos nos referindo à fala de alguém e nada de que o texto, que esse trecho selecionado é de grande importância para o texto. Não, isso daqui é a fala de alguém, um dos principais objetivos das aspas é justamente para destacar a fala de alguém dentro de um texto. Os parênteses com pontos em seu interior indicam que algo foi censurado no texto original. Isso daqui, gente, não é censura. Isso daqui é uma interrupção.
É o que eu chamo também de elipse, quando você vai lá e já retira uma parte do texto. Então, esses três, aqui nós temos os parênteses com os pontinhos dentro, eles vão significar que você retirou, suprimiu alguma parte do texto. Algo que foi censurado, não, algo que foi retirado no texto original. Os parênteses com palavras em seu interior indicam a presença de uma informação esquecida. Uma das funções dos parênteses também é trazer uma informação a mais. Agora, será que é uma informação esquecida quando fala lá nos parênteses? Vamos ver. A educação é um ato político. E se é na sociedade, seja a sociedade física ou a sociedade digital. Então, traz uma informação no texto que ela pode ser retirada. Observe só. E se é na sociedade, o nascedouro de faíscas de perspectivas para um mundo mais igualitário. Então, é porque trouxe uma informação a mais. Está explicando que tipo de sociedade. Quais são os tipos? Sociedade física ou digital. Nada de informação esquecida. Vem para ampliar o termo, explicar o termo anterior. As letras maiúsculas no início de Paquistão, porque nome de localidades, nome de país vem com letra maiúscula. E educação foram empregadas pelo mesmo motivo? Então aqui eu já sei. Paquistão, nome próprio. Educação foi utilizada com maiúscula porque está no início de frase, então não é pelo mesmo motivo. Os pequenos travessões, que destacam por meio das novas tecnologias, inserem uma nova informação no texto. Então vamos procurar aqui os pequenos travessões. Aqui estão eles, vamos lá. Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados. É assim que a pequena notável enxerga o horizonte e pôde fazer ecoar sua voz. E por meio das novas tecnologias. Então aqui vem, é a mesma função dos parênteses aqui. Vem justamente para trazer uma informação a mais. Ele traz mais informações. Poderia ser retirado esse trecho? Sim. Olha aqui. Enxerga o horizonte e pôde fazer ecoar sua voz. Então, poderia usar vírgula? É interessante você também se lembrar. Se tem os travessões, você poderia usar vírgula no lugar dele, sim. E, vírgula, por meio das novas tecnologias, vírgula, pôde fazer ecoar sua voz. Aqui eu tenho o quê? Novamente, um adjunto adverbial. Você precisa compreender mais os adjuntos adverbiais para a aula de pontuação. Então, esse adjunto adverbial, quando ele vem intercalado, ou seja, no meio da oração, observe só, o horizonte e pôde fazer ecoar sua voz por meio das novas tecnologias. Olha essa suveca de novo. Tirei esse adjunto adverbial do final, coloquei intercalado, ele virá separado por vírgula ou por travessão. Os pequenos travessões, que destacam por meio das novas tecnologias, inserem uma nova informação. Eles vêm trazendo a nova informação. Observa, enxerga o horizonte, mas por meio de quê? Através de quê? Das novas tecnologias. Então, aquela parte que pode ser retirada, o adjunto adverbial, ele é um termo acessório da oração. Acessório, eu falo, o brinco, por exemplo, o cinto é um termo acessório. Você pode retirar, que não tem problema. Então, um termo acessório da oração, então ele vem justamente para trazer uma nova informação no texto. Então, a alternativa é gabarita a questão. Sobre as formas destacadas nas frases, nunca reutilize galões de material de limpeza e outro produto que tenha substância química para guardar água para o consumo. É correto afirmar que a forma 1 indica uma posição autoritária. Nunca reutilize galões. Aqui eu já observo que está no imperativo. Imperativo, ele dá uma ordem, correto. Imperativo também dá uma dica, pode ser? Um conselho também. Será que é conselho ou é uma ordem? Nunca reutilize galões de material de limpeza. Então aqui é um conselho, está te aconselhando a não utilizar. Não é que seja proibido. Então a forma 1 indica uma posição autoritária? Não. Neste caso aqui a gente observa que é um conselho, não utilize os galões.
As duas formas pertencem ao imperativo, a forma 1, correto. E a próxima, e outro produto que tenha. Quando você observar que antes do verbo tiver o T aqui, pode ser que o verbo esteja em quê? Presente do subjuntivo. O presente, o modo subjuntivo, ele vai expressar o quê? Uma incerteza, uma possibilidade. Então, pode ser que tenha alguma coisa que ele estude. Então, aqui nós já vimos que o 2 não é modo imperativo. A forma 1 indica uma ordem, eu já vi que a forma 1 é um conselho e nada de ordem. E a forma 2, será que é um conselho? O que eu disse? Modo subjuntivo, ele vai expressar o quê? Uma possibilidade. Então, a forma 2 não é um conselho, correto? A forma 2 indica possibilidade, sim. Então, fala lá. E outro produto que tenha substância química. Se preciso for, vá ao PDF, lá tem o texto também. Mas, quando falo que é uma possibilidade e não um fato real. Se indica uma possibilidade, já não é fato real, então, a alternativa D que está correta como pede lá no enunciado. As duas formas interagem com os leitores. Nunca reutilize. Ok, estou falando com você. Nunca deixe de estudar concursando. Falei com você. E outro produto que tenha substância. Aqui não. Aqui eu já observo que não está interagindo a frase 2. Descarto também. A alternativa é. Sobre a estrutura oracional desse primeiro período do texto, é correto afirmar que possui. E agora, será que ele tem orações subordinadas, coordenadas, 4 orações? Tenho comentado, primeira coisa, um verbo ou uma locução verbal é uma oração. Primeiro vamos ver aqui que é a maneira mais fácil de saber quantas orações tem. Aqui na folha, em diversas crônicas, os usos da internet que se ressente ainda da falta de uma legislação específica que coíba não somente os usos, mas os abusos deste importante e eficaz veículo de comunicação. Então, já vi. Tenho o quê? 3 verbos, não é isso? Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Então, já vamos colocar aqui. Lá embaixo, nas alternativas, tem 3 orações, 4 orações, não, 2 orações. Ah, mas de repente são 2 coordenadas ou 2 subordinadas ou uma coordenada também. Agora, nós temos de observar aqui. Tenho comentado aqui na folha em diversas crônicas os usos da internet que se ressente. Então, aqui, primeiramente, aqui eu vou ter o quê? Neste caso aqui, será que eu tenho oração coordenada? Para ser uma oração coordenada, eu tenho que ter uma coordenada sindética, que seja aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Então, aí para você saber, será que ela é coordenada ou subordinada, você tem que observar a próxima. Então, este que aqui, observe os usos da internet que se ressente ainda da falta de uma legislação específica. Então, você vai observar o que? Neste caso aqui, este que está retomando um termo anterior à internet, então aqui eu tenho um que? Um pronome relativo. Se eu tenho o pronome relativo, esse pronome relativo, ele dará início a quê? A uma oração subordinada adjetiva, que seja ela explicativa, quando vem separada por vírgula, que é o caso aqui, que se ressente ainda da falta. Então aqui eu já vi que é adjetiva explicativa, aquela que vem separada por vírgula. E o próximo que, vamos ver, específica que coíba não somente. Então, este que aqui está se referindo à legislação específica, pronome relativo novamente, dá início a que? O pronome relativo a uma oração subordinada, adjetiva, o que mais? Neste caso, quando ela não vem separada por vírgula, ela é restritiva. Então, aqui eu já vi, eu tenho 2 orações subordinadas. Se eu tenho uma oração subordinada, aquela que vem antes, ela vai ser o quê? Uma oração principal. Então, neste caso, eu tenho 2 orações subordinadas. Não temos orações coordenadas
que já elimina as outras alternativas. Então, fique atento. A única possibilidade é que duas orações coordenadas temos as orações subordinadas, duas orações subordinadas, né? Nós temos as orações subordinadas adjetivas, restritiva e também explicativa. Mas cadê a coordenada? Não tem, pois se eu tenho uma subordinada depois, aquela que vem nós já sabemos que é a principal. Se eu chegar e falar para vocês assim, tenho comentado aqui na Folha em diversas crônicas os usos da internet, aí você já vai ver que falta alguma coisa. Então, são aquelas dependentes. Se elas forem independentes, como veremos daqui a pouco, teremos a oração coordenada. Já subordinada, o próprio nome já diz que ela é subordinada, ela depende de outra.